Em geral, nos países pertencentes à família do Common Law, a estrutura é totalmente diferente do sistema romano-germânico, que é o brasileiro. O Common Law é o direito da Inglaterra e de todos os países que seguiram seu modelo, principalmente os de língua inglesa. O direito penal americano tem origem no Common Law inglês. Foi elaborado com base no direito costumeiro e hoje é baseado em decisões judiciais, a jurisprudência. A norma só tem valor nesse sistema à medida que o juiz a emprega. O direito dos Estados Unidos e do Canadá hoje já se distancia bastante do direito inglês. No direito penal americano, o Common Law foi substituído por uma legislação escrita. Como consequência, ninguém pode ser julgado por um ato que não esteja previsto na lei escrita, a statutory law. Mas, mesmo nesses estados, os princípios do Common Law ainda exercem influência. Devido ao sistema federativo, Federal System, nos Estados Unidos existem 51 sistemas criminais, que a gente chama de sets of law. Um federal e 50 estaduais. Um para cada estado, ou seja, o que pode ser crime em um estado, em outro pode não ser. Podemos observar isso com temas como aborto e maconha, que são proibidos em alguns estados, mas em outros são permitidos. Em 1962, o American Law Institute preparou o Model Penal Code numa tentativa de trazer uniformidade e simplicidade à doutrina do Common Law dos Estados Unidos. Desde a sua primeira publicação, o Model Penal Code deu a base para a legislação em mais de 2/3 dos estados americanos. Muitos adotaram parte dele. Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia promulgaram a maioria das disposições. Nenhum estado americano adotou o Model Penal Code integralmente. Vamos falar agora dos princípios fundamentais do direito americano. Não são muito diferentes do nosso e da maioria dos países, sejam de direito romano, sejam de direito do Common Law. Um dos princípios é o legality. Quase todos os sistemas jurídicos em todo o mundo reconhecem esse princípio. Em países do Common Law, onde não há uma lei escrita e sim precedentes, o princípio da legality, da reserva legal, significa que condutas antissociais e imorais que não são proibidas não constituem crimes. Esse princípio também proíbe a aplicação da lei por analogia. Isso também está previsto no direito brasileiro. E também que, em caso de ambiguidade no texto da lei, ela será interpretada a favor do réu. O Model Penal Code tem uma disposição que foi promulgada em algumas legislações estaduais dos Estados Unidos, que diz que as disposições do Código devem ser interpretadas according to the fair import of the terms. Outro princípio é o Prohibition of Ex Post Facto, que é o princípio constitucional da irretroatividade da lei. Tem o Protection Against Double Jeopardy. É o princípio constitucional, é a 5ª emenda da Constituição americana, que significa que ninguém será condenado 2 vezes pelo mesmo crime. No direito penal brasileiro, chamamos de non bis in idem. E tem o Statutes of Limitation, que é a prescrição. Quando um crime prescreve, ou seja, significa que passou o tempo para que seja iniciada a ação penal contra o acusado. A prescrição varia de acordo com a gravidade do crime. Nos Estados Unidos, alguns crimes hediondos, quando a pena é a morte, não prescrevem. O Model Penal Code introduziu uma terminologia para identificar os 4 mental states que devem estar presentes para que haja o elemento culpabilidade. Se não houver culpabilidade, não há crime. Então, para que haja o crime, é preciso que um desses 4 elementos estejam presentes, porque aí significa que há o elemento culpabilidade. São eles: purpose, que é quando
o agente atua com desejo de trazer o resultado, que seria o dolo, né? Seria o mais próximo do que a gente tem o dolo. Knowledge, que é quando a gente atua com um conhecimento de que o resultado é provável. Ele assume um risco desse resultado, porque o que ele está fazendo é muito provável que vai trazer um resultado criminoso, um resultado que é crime. Ele não quer exatamente, mas ele tem esse knowledge de que é provável que venha esse resultado. Então, seria um dolo eventual. O outro mental state é o recklessness, que é quando o agente atua prevendo o resultado, mas ele assume risco porque acredita que não vai causar dano. E também a negligence, que é quando o agente atua, ele não reconhece esse risco, que existe um risco material e injustificável de que essa conduta traria um determinado resultado, um resultado que uma pessoa razoável teria reconhecido. Então, ele tem a obrigação de reconhecer que há um risco, ele não reconhece, ele não percebe, ele não se deu conta do risco, mas é um risco que uma pessoa razoável, assim, que qualquer um de nós poderia ter reconhecido. Isso encaixaria mais como a nossa culpa, e o recklessness seria a culpa consciente, porque nesse caso ele reconhece, ele sabe do risco, ele tá ciente do risco, mas ele acredita que não vai trazer resultado. No negligence, ele não reconhece esse risco, ele não percebeu o risco, mas teria a obrigação de reconhecer. É um risco possível de qualquer pessoa, né, que se diz reasonable person, ela perceberia esse risco, ou seja, ele não isenta de culpa, porque é um risco que dá sim para perceber, né, com mais atenção perceberia. No outro ele percebeu sim, no recklessness ele percebe, mas ele acredita na sorte, não acredita que nada vai acontecer, enfim, fica aquela questão como acontece aqui, a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, né? E as definições seriam mais próximas disso. Recklessness está mais para uma culpa consciente, o knowledge é um dolo eventual. Estaria mais para o dolo eventual. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, para que haja um crime, devem estar presentes determinados elementos. Então, cabe à defesa provar que algum elemento não está presente, para assim inocentar o réu. Ou seja, estabelecer uma affirmative defense, para que o réu possa ser inocentado. Nos Estados Unidos, affirmative defense são de dois tipos: justifications, que seria excludente de ilicitude, e as excuses, que são as excludentes de culpabilidade. Então, na excuse, a culpabilidade não existiria, e na justification não há a ilicitude do ato. Justifications é quando um ato ilícito, a wrongful conduct, é permitido, né, sob circunstâncias específicas. A gente inclui aí a self-defense, que é a legítima defesa, defense of others, em alguns casos, a gente pode dizer que seria um estado de necessidade, a necessity, que não é reconhecida nos Estados Unidos em caso de homicídio, e military orders, que poderíamos dizer que seria o que aqui a gente chama de estrito cumprimento do dever legal. Esses elementos
Eles estão dentro da justifications. Então, se eles estiverem presentes, não há uma excludente de ilicitude, não há ilicitude do ato. Cabe à defesa provar isso. E excuse, que é a excludente de culpabilidade, né, o mais próximo da excludente de culpabilidade, é quando o autor do ato não pode ser criminalmente responsável. Por exemplo, mental disorder, ou seja, é incapaz. Duress, coercion, que é a coação, coerção. Essas são as excludentes de culpabilidade. Então, se há um desses elementos, não há culpabilidade. E se não há culpabilidade, o réu não pode ser julgado. Ele tem que ser inocentado. As excuses são no Brasil o que a gente chama de inimputabilidade, que é quando também é menor de idade, menor da idade legal dos Estados Unidos, que também varia de estado para estado, né? São as doenças mentais, né? E quando o agente não vai ter consciência da ilicitude do fato. Quando não pode ser exigida a conduta diversa do agente, que, como falou, por coação, coerção, então ele comete esse crime, mas ele não tinha outra escolha, ele não podia agir de outra forma. E justifications é o que a gente chama no Brasil de excludente de licitude, como a gente chama aqui, que nós temos o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, que é, por exemplo, o policial, quando pratica um delito dentro do cumprimento do dever legal, não os abusos de autoridade, e o exercício regular do direito, que é, por exemplo, uma cirurgia que causa uma lesão, né, que abre uma pessoa. Ali você não está cometendo um crime porque é uma excludente de licitude por causa do exercício regular do direito. Você corta uma pessoa para poder operar, ou você se machuca, bate em alguém no box, lutando box. Há uma justification, tanto lá quanto aqui, né? Não há lesão corporal.